Seu aplicativo de investimentos está mentindo para você? Provavelmente sim. Por acaso em algum momento a tua corretora já distorceu a tua rentabilidade? Então, aconteceu comigo e eu acredito que eu descobri uma maneira absoluta para descobrir a verdade sobre os meus investimentos, sem precisar pagar mensalidade absurda para aplicativo de consolidação financeira e sem colocar os meus dados em risco. Eu vou mostrar aqui hoje o projeto que eu venho realizando e como ele tem avançado e como vocês podem ter acesso gratuito a tudo isso. Então fica aí que eu vou acabar apresentando isso para vocês, explicando tudo com mais detalhes a seguir. Então, como vocês podem ter visto nos prints que eu vou estar mostrando, vão estar passando em algum lugar da tela aí, eu acabei passando por um problema com o meu banco recentemente, onde ele basicamente, vamos dizer a real, mentiu para mim. Os dados estavam distorcidos quando eu coloquei na caneta, quando eu olhei o histórico no site da B3, quando eu acabei parando para analisar de fato as coisas, estavam meio mentirosas. Eu não estava conseguindo descobrir exatamente quanto que as minhas ações estavam rendendo de verdade. A renda fixa estava rendendo de verdade, entende? Então eu imagino que outras pessoas também devem passar por isso no dia a dia e foi pensando nisso que eu acabei chegando nessa solução. Eu pesquisei diversos sites financeiros que ajudam a ver essa rentabilidade mais real, que ajudam a mostrar os dados mais baseados em algo crível. Mas assim, todos eles pediam sincronização com o banco, pediam mensalidade alta, tinha que acabar despendendo uma grana generosa ali, e eu não acho que isso seja certo, sabe? Eu acredito que isso seja algo que possa ser resolvido de uma maneira mais barata, não deveria ser tão caro isso, ou talvez quem sabe até de graça. E o que acontece? Muitas pessoas acabam tendo medo de conectar conta, colocar senha, enviar dado financeiro para a plataforma da nuvem e por medo de golpe ou vazamento, né? E pensando nisso, eu acabei estava tentando bolar alguma solução, já que eu sou desenvolvedor, que envolva a gente conseguir ver esses dados de uma maneira mais barata, esses dados de verdade, algo real, baseado nesse problema, nessa dor que eu tive. Eu acabei criando uma solução que eu vou apresentar para vocês e onde você pode não precisa criar conta, nem cadastrar dado, nem nada. A princípio, você vai conseguir utilizar ela de forma gratuita. Você apenas precisa fornecer extratos. Você vai precisar fornecer os extratos para esse aplicativo. Ele vai analisar esses extratos e vai fazer o cálculo. Porque a ideia foi eu criei isso específico para mim, foi algo que eu fiz única e exclusivamente para mim e depois que eu decidi ter a ideia de passar para vocês. Um dos problemas é o que eu chamo de buraco negro da renda fixa. Basicamente a B3 ela não registra tudo. Então o ponto aqui é, o aplicativo você vai fornecer os extratos da B3 e a partir disso ele vai fazer os cálculos. Só que a B3 não registra alguma coisa, tem muita transação que é interna do banco. Então principalmente as transações de renda fixa, as transações de renda variável, como ações, elas acabam não passando por isso, mas as transações de renda fixa passam por isso. E é por isso que os aplicativos normais costumam acabar errando esses dados. Se você não fornecer os extratos corretos. Então a gente repartiu entre renda fixa e renda variável em dois, porque a renda variável acaba tendo esse problema aí. Bom, pessoal, essa é a tela inicial do aplicativo e eu já queria deixar claro para vocês por que, que a gente acabou tendo que trabalhar com extratos. Veja bem, bem-vindo ao analisador de patrimônio, analisa sua evolução patrimonial em ações, renda fixa e fundos imobiliários com dados reais. E como funciona? Você passa o seu extrato da B3 para ter acesso à renda variável e algumas rendas fixas. E o seu relatório do banco, né, o extrato do banco, no caso não é bem o relatório, é mais o extrato da parte de transações de investimento do banco, não é o extrato da sua conta do banco, todas as compras que você fez, não, é o extrato de investimentos do banco. E daí depois ele é feito uma análise automática, ele cruza com os preços reais das ações atualmente e faz esse cálculo aqui para vocês. Vocês podem até por que eu digo que não é que é a prova de golpe, etc? Porque o código é aberto, vocês vão ter acesso a isso, entende? Então, a princípio, vocês vão poder ver que o código é aberto, vão poder ajudar até a financiar ou, acredito eu, a
com a melhor contribuição vai ser feedback mesmo. Aqui você vai colocar o seu extrato da B3 ou o extrato do banco. E aí entra o que eu falei antes. A única forma de ter dados não mentirosos é pegando o extrato, porque o extrato vai dizer exatamente o valor que você comprou e aí depois ele pega com o iFinance os dados atuais das ações para cruzar esses dados. Entende? Vamos lá. Aí eu vou upar aqui o extrato da B3, né, do dia 25, acredito que seja esse, 25/5. E também tem até esse daqui, ó, essa tabela aqui, mas a gente não vai usar. A gente tem o relatório do banco, mas ele não está atualizado, então eu teria que fazer esses pedido do relatório, né, esse extrato, pedir tirar esse extrato e eu não vou conseguir fazer isso ao vivo aqui para vocês. Eu posso até fornecer os dados desatualizados, mas não é o ideal. Então vamos lá, ele vai analisar, ele vai comparar os preços e vai me retornar aqui, ó. Aqui já temos os dados, atualmente ele dá informações muito boas pra gente se a gente for ver. O grande diferencial disso tudo é que é offline seguro. Então você pode rodar isso dentro da sua máquina. Você não vai rodar num servidor online onde você vai fornecer suas informações. Não, ele nem vai saber quem é você. Ele vai estar apenas vendo o extrato, certo? O extrato que você tem que exportar naquele formato de arquivo que eu falei ali, que é o formato de arquivo do Excel, né, em planilhas. E o extrato do banco, ele aceita PDF, porque na maioria dos casos ele não vem em Excel. Mas o Excel ele é muito mais fácil de lidar do que o PDF, porque o PDF ele vai ter que ler a imagem. Né? Agora vamos lá. Os dados que a gente acaba tendo, por exemplo, para renda variável, visão geral, ativos em carteira, 8. Eu estou abrindo meus dados aqui com vocês, basicamente. Né? O custo total foi esse aqui, o valor de mercado atual é esse. Então a gente tem um lucro não realizado de R$ 156, que dá cerca de 4,15%. A gente tem o lucro realizado. Entenda que o lucro realizado e não realizado são duas coisas diferentes que o seu banco não te passa essas informações. Porque ele não quer que você saiba que o seu lucro realizado foi, por exemplo, negativo. Então ele só vai passar as informações mais úteis para ele, sabe? Só que você tem que levar em conta essas informações, porque, por exemplo, se eu tenho uma ação e eu vendo ela, e eu vendo ela no negativo, eu fico com menos R$ 106 na minha conta. Isso aqui é um lucro realizado. E aí depois que você vendeu, no banco vai aparecer que você está com 4% de lucro. Mas, na verdade, você teve um lucro não realizado de 106. Então, o saldo disso dá cerca de R$ 50, no caso, né? Perdão. Então você já vê aí porque a primeira informação que ele te dá já está diferente, já é uma informação mais detalhada que separa entre lucro realizado e lucro não realizado, que é muito importante. Tem os proventos aqui, como você pode ver. E aqui a gente tem também o retorno de renda variável, que é o saldo entre esse lucro realizado e os proventos recebidos. Por que não leva em conta o lucro não realizado? Porque isso aqui é um cálculo inteligente, pessoal. Se você não realizou ainda, isso aqui ainda está volátil, ainda está, sabe? Então não tem como você saber quanto que retornou. Aqui as transações foram processadas 400 transações e ignoradas 35, que provavelmente eram transações de atualização, coisa parecida. Aí a gente tem a abinha aqui de posições, onde vai te mostrar a tua posição atual de cada ação que você possui. Essa aqui eu tenho 40%, essa aqui eu tenho menos 4%, essa aqui mais 6%, entende? Então por aí vai. Essa daqui é para mim uma das abas mais importantes, onde eu posso entender qual ação minha que está dando bom e qual ação minha que está dando mal. A gente tem também os lotes, que é separado por compra. Então, poxa, essa compra aqui me rendeu muita grana. Essa compra aqui não me rendeu muita grana. Então é separado por datas, sabe? Cada ação vai ter mais de uma compra que você vai fazendo ao longo do tempo. Você não compra uma vez, né? Então, por exemplo, aqui de Petrobras, a maioria das compras que eu fiz de Petrobras hoje está com saldo negativo, mas tem algumas que estão com saldo muito positivo. Acaba compensando, né? Porque eu acabei comprando na alta essas aqui e essas aqui eu acabei comprando na baixa. E o mercado acabou de cair, né? Esses dias aí. Hoje a gente está falando dia 27/5, o mercado caiu ontem. Então tem a mesma coisa com vendas, então são as vendas realizadas com todas as informações necessárias aqui para você, o lucro bruto, tem a porcentagem, o preço de venda, a data. Então, cara, com o extrato a gente consegue muito mais informação do que o banco provém.
A maioria dos aplicativos de banco dá o mínimo possível de informação e você tem que assinar uma plataforma extra para ter mais informação e investe Pro isso, investe aquilo, Pro aquilo, aquilo outro. Cara, super desnecessário. Isso aqui poderia ser vendido muito barato. Claro que é um produto digital que foi colocado esforço em cima, então faz sentido ser vendido um produto. Não estou dizendo que as empresas estão erradas, mas as empresas estão cobrando mensalidade por uma coisa que não precisa de mensalidade. É um produto que ele desenvolve uma vez e depois fica rodando ali, sabe? Então, bom, vamos lá. E a gente também tem o ranking, então são as melhores compras por data, então não é a melhor ação, é a melhor compra. A melhor compra minha foi essa do 19 de 9 de 2024, da Bmob 3, que foi comprado por esse e está com esse retorno, entende? Então a gente tem boas compras, a gente tem as piores compras também, que foi por caso essa de 2026 que eu fiz, que foi bem recente inclusive, e já está dando um retorno negativo bem triste aí, né, para mim. E tem o histórico de vendas por ativo, todas as vezes que eu vendi alguma ação. E acaba aqui essa parte do ranking. A gente também tem a aba específica para renda fixa, onde está pegando apenas o dinheiro que foi captado pela B3. Aí que eu entro, eu tenho muito mais dinheiro do que isso investido, eu tenho muito mais do que 15 mil investido. Só que, em renda fixa no caso, só que a B3 ela só captou esse valor. Só isso entrou para o extrato da B3, porque muita transação interna do banco. Então, por exemplo, se a gente voltar aqui fazer uma nova análise, eu fazer o upload do extrato que a gente fez antes e tentar pegar aqui o relatório banco. No Banco Inter é esse relatório aqui. Como eu uso o Banco Inter, tudo está configurado para o Banco Inter. Por isso que eu preciso de feedback de vocês para que a análise possa ser feita da maneira correta. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui, ó. Quando você upa o relatório do banco, você já tem bem mais informações aqui. Mais realista isso aqui. Isso está muito mais próximo, porque está desatualizado, mas está mais próximo do que eu tenho de fato investido e tal. E aí, beleza. E assim, essa é a minha proposta para vocês. Porque, gente, eu fiz isso, entendeu? Eu fiz isso pro meu caso, do meu banco, para uso próprio. Isso resolveu a minha dor e eu estou pensando em transformar em um produto agora. E eu estou fornecendo as versões iniciais desse produto para vocês. O ponto é, eu gostaria de feedback, porque existem outros tipos de formato de extrato que podem ser upados aqui na questão da renda fixa. A gente pode mudar, adicionar coisas que vocês acreditem que possa ser útil. Então eu preciso de feedback e decidi liberar isso aqui para vocês, sabe? No futuro, se isso for algo que tenha muito feedback no sentido de precise de muita coisa extra, eu posso pensar em transformar num produto, mas a princípio é algo grátis para a comunidade mesmo, para que todo mundo possa compartilhar isso e ter acesso às informações mais fácil. Porque eu gosto muito do modelo com que o Photoshop funcionava antigamente. Ele lançava um produto por ano e esse produto tinha um preço fixo e você tinha acesso vitalício a ele. Agora, desde que inventaram a mensalidade, todo mundo quer cobrar mensalidade, é um produto fixo que vai se atualizando conforme o tempo, né? E as pessoas vão pagando. E eu vou liberar o código de graça para todo mundo aqui. Provavelmente vai ter o link para download que vocês consigam baixar e usar aí no computador de vocês. Não sei se vai funcionar no celular, eu não projetei ele para funcionar em celular, então talvez não funcione, mas vale a pena testar. Se quiser, clica no link de download que vai estar na descrição muito provavelmente ou nos comentários e aí baixa aí e tenta ver. E se achou interessante, quer testar o projeto, por favor, dá um like. Vai ser útil para chegar até as outras pessoas e para espalhar aí que os bancos estão enganando a gente, mano. Tipo, cara, eu já mostrei no print ali, cara. É ridículo você pegar, investir uma grana na plataforma e os dados que estão ali serem mentirosos, sabe? Tipo, dizer que você tem lucro numa ação que você não está tendo lucro de verdade só para te fazer acreditar e continuar investindo na plataforma.